Olá, meu nome é Valéria, eu faço parte da equipe da Incubadora Social. Hoje vou apresentar para vocês uma ideia nova, é uma pintura na chita, super interessante, muito fácil. Vamos lá para o passo a passo? Então vou estar falando para vocês sobre a técnica e os materiais que a gente vai utilizar. Essa pintura é muito tranquila, a pessoa, é muito fácil, a pessoa não precisa dominar a pintura para atingir o objetivo. Então a gente só tem que pensar o propósito, que a gente vai fazer. É legal a gente pensar no que a gente vai aplicar depois, porque o tecido é o estampado, certo? Então, esse aqui eu fiz e confeccionei esse bandô. Usei a chita. Por que eu usei a chita e fiz o bandô? Porque a chita, depois que a gente lava, ela perde muito a goma, então ela se torna um tecido mais molinho. Esse aqui eu estou usando um tecido de algodão, Então esse tecido aqui já é reforçado. Então o meu propósito pode ser depois para aplicar numa almofada, fazer uma aplicação numa camiseta, E aí sucessivamente, de acordo com o tecido e o meu propósito, usando a criatividade, Eu acho que o resultado é muito bacana e diferente. Aí é só vocês pensarem antes de estar fazendo. Nós temos as tintas para tecido, os pincéis, como é uma pintura, um risco menor, mais delicado, eu peguei uns pincéis menores. Vocês sabem que a tinta para tecido, a base dela é a água. Se eu precisar diluir, ela sempre tem que estar numa espessura bem cremosinha. E basicamente é só. Então eu já trouxe, o nosso risco quase completo. A gente só tem essa parte para completar, E já vai estar pronto. Então vamos lá para o passo a passo. Então vamos lá, essa cor que a gente vai usar para o sombreado, qual que é a função do sombreado aqui? Ela tem que estar destacando o que vai ficar exposto, que são as pétalas, Eu optei, quando eu vou fazer, utilizar essa técnica, eu tenho que pensar, existe dois tipos, duas sequências. A primeira sequência é o que eu vou deixar vazado para estar aparecendo estampado. E o próximo passo é o que eu vou deixar pintado, Utilizar realmente o preenchimento com tinta. Então aqui eu decidi, por deixar a flor vazada e as flores e as folhas pintadas, Então o sombreado é sempre ao redor do que eu vou deixar vazado. Então, sombreado, à medida que eu vou sombreando, eu tenho noção de onde o pincel, assim que eu começo, o pincel está mais carregado de tinta. Então eu vou colocando nessas profundidades aqui que eu preciso, nas entradas. E agora eu já sequei, já limpei o meu pincelzinho, tirei o excesso de tinta. Aí bem de leve eu vou espalhando um pouquinho mais a minha tinta que ainda está molhada ao redor, certo? Então vocês podem perceber que as entradinhas, sempre o sombreado é mais profundo, porque o objetivo é esse mesmo, eu preciso que dê essa cavidade, O efeito de sombrear para dar profundidade. E depois, o que ainda está molhadinho de tinta, eu dou uma pinceladinha devagar. Agora eu vou dar uma paradinha, porque essa parte que eu preciso que a tinta fique, o preenchimento, da parte que
que ela tem que ficar pintada, que são as folhas, eu vou precisar pintar algumas demãos até que cubra o estampado do tecido. Então eu já vou dar a primeira camada aqui para ir secando à medida que eu vou contornando a rosa, dando a profundidade para ela depois eu conquistar o relevo que eu preciso. Eu já vou deixar a folha secando. Aí aqui é tranquilo, aqui é só preenchimento mesmo, né? Não tem segredo, não tem técnica. A princípio é só preencher a folha. A sustentação também da rosa, a folhinha, né? O cabinho que eu preciso colocar, que eu decidi colocar pintado, eu já vou dar a primeira demão também. Aqui eu tenho um pincel de contorno, ele é mais fininho, né? É para os detalhes que eu quero que a pintura fique bem delicada, né? Com pontinhas finas, então eu já posso usar o pincelzinho de contorno. Aqui já vou dar uma puxadinha do cabinho. Para ela já ir secando. Agora a gente volta para destacar a rosa. Para conquistar uma leveza, algumas partes do sombreado são maiores, outras partes o traço é mais fino. É só esse cuidado que vocês têm que ter. E não preencher muito dentro, porque o vazado do tecido estampado é que tem que predominar. Vocês quiserem que o traço fique mais fino, né? Coloquem bem, sempre apoiem a mão. É só levantar um pouco o pincel, que aí te dá uma leveza nos traços. Agora vamos lá para uma outra demão na folhinha. Então é sempre ao redor das pétalas, né? Como por baixo delas, para conquistar, para que ressalte essa cor aqui é clara, então a cor escura eu conquisto a profundidade com ela. Eu acho que já tá bom. Agora eu vou partir novamente para as folhas, para o acabamento. Esse verde que eu estou usando aqui é o verde bandeira. É uma cor muito bonita, ela puxa para o verde um pouco azulada. Então praticamente eu dei 3 demãos. Porque agora eu vou usar o branco por cima, vai ajudar a cobrir o estampadinho, né? Que fica por baixo.
Tá bem cremosinha minha tinta. Agora, o detalhezinho da folha. Então tá toda preenchidinha. Eu percebo que toda folha ela tem um meio. Aí coloco como se fosse, não coloco um traço muito reto, porque quando eu uso as linhas curvas, me ajuda a conquistar volume, né? Se eu coloco reto, eu continuo no plano achatado do tecido, né? De onde eu tô pintando, para conquistar um pouco de relevo, as curvas me ajudam. Coloquei o branquinho, agora eu vou dando pinceladas. As minhas pinceladas, eu vou deixá-las aparecendo, as pinceladas. No sentido da folhinha, né? Então, fiz uma parte, essa parte, metade da folha. Agora eu vou clarear as pontas da folha, sempre respeitando o sentido da folha. Coloco as minhas pinceladas. Até eu ser crítica da minha pintura, se eu achar que já tá bom, é só parar, né? Agora, se ficou uma folha bonita, é só parar. Nós temos o suportezinho, são as folhinhas do cabinho que suporta o suporte da flor. Eu tenho que dar uma clareadinha nele para conquistar um volume. Então, vem um pouco no sentido. Aqui eu tenho que lembrar que aqui eu tenho duas folhinhas, né? Então eu tenho essa aqui. Então eu separo as folhinhas e essa aqui eu vou deixar como sendo uma folhinha só. Se achar que tá legal, eu paro e vou colocar. Agora eu vou dividir um pouco esse cabinho. Porque quanto mais preenchimento eu tenho, mais bonita fica a minha pintura. Vou colocar mais uns cabinhos aqui, cabinho saindo do cabinho central da rosa. Lembrando que as rosas têm bastante espinhos, se eu quiser colocar os espinhozinhos também. Tudo que eu coloco na pintura para deixá-la realista, para deixar com aparência de realidade, se torna uma pintura bem feita. Mesmo essa técnica sendo simples, mas tudo que eu posso acrescentar. E agora eu vou colocar umas gotinhas só para dar uma luz, uma iluminadinha. Agora voltando aqui para a rosinha, esse vermelhinho aqui, um vermelho qualquer que vocês tenham, pode ser mais escuro, não tem problema. Esse é o vermelho vivo. Vou dar um pouquinho de cor aqui, bem pouquinho, para ser o centro da rosa, porque eu vou colocar uns pólenzinhos também nela. Esse aqui é o amarelo canário, minto, amarelo limão. São infinidades de tons de tintas. Então os pólenzinhos são muito delicadinhos, são pontinhos minúsculos, né?
Mas como eu disse anteriormente, tudo que a gente faz dá uma realidade na pintura. Ali eu exagerei, mas não tem problema. Ficou um pouquinho, a textura da tinta me prejudicou. Ai. Dou uma analisadinha. Vou fazer um botão. Vamos fazer botõezinhos de preenchimento. Vou fazer um botãozinho para vocês verem. O botão não tem mistério. O botãozinho da rosa, o formato um ovalzinho, né? Um pouco que é abstrato. Pronto. Vou usar um uva para dar uma corzinha aqui no pezinho dela, do botãozinho, desse lado. Agora, vou colocar um branquinho, é como se estivesse nascendo uma pétalazinha aqui ao redor, envolvendo o botão. Coloco um traço, não reto, com curvas, né? E agora vou dar o acabamento, são as folhinhas que envolvem o botãozinho da rosa. Mais largo embaixo, afinando para cima, sai como se fosse a pontinha, né, da folhinha. Aqui a mesma coisa. Um acabamentozinho aqui. E é isso, pessoal. Basicamente, é simples assim, tá certo? Então, olha só, como eu disse para vocês, vocês podem estar usando qualquer risco, né, da preferência de vocês, estejam pensando no objetivo, né, vocês vão fazer. Para fazer o que com esse pedacinho bonito de pano estampado? Aí depois a criação fica, né, a cabo de vocês. Então eu já expliquei do tipo de tecido, os propósitos. Eu gostei muito desse bandô, falando um pouquinho de preço, né? Se o objetivo for comercializar, esse bandôzinho eu venderia a R$40. Esse aqui eu posso estar aplicando, de repente, para fazer uma almofada. Tem que pensar depois, mas as opções são inúmeras. Então, a pintura é simples, o material é pouquíssimo, aí depende, fica um pouco difícil de falar, né, de preços, porque vocês, de acordo com a criatividade de vocês, elaborando a peça que vocês forem concluir, é que vocês vão obter o preço final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula. Continuem se cuidando. Se gostaram, deixem um like pra gente, para promover o nosso trabalho. Até a próxima. Dê sugestões. Acompanhem os nossos vídeos nas mídias, né? Nas nossas redes sociais. E fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.